Passou Jesus, irmãos? Amém. Que a graça do nosso Deus esteja com todos os irmãos, fortalecendo, animando, derramando graça e virtude. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar, né? Alguns irmãos estão enfermos, né? Esse tempo aí é terrível, né, irmãos? Então, os irmãos ficaram ruins um tempo atrás, aí agora outros irmãos, né? Esquece de pôr o nome aí da Manzena, né? Já pediu lá, né, irmão? Enfim, os irmãos estiverem gripados aí, né, os irmãos já colocam o nome ali para a gente poder estar orando, abençoando, para livrar de todo mal. O irmão Joel está ali recuperado, né, irmão? Mais ou menos. Mas está firme, né, irmão? Coisa que acontece, né, irmãos? Em nome de Jesus. Minha esposa também está com um pouquinho está com contração, né? Eu falei, então, minha filha, fica aí. Esses 3 primeiros meses é bem chato, né, irmãos? Ele é mais sensível, né? Então, eu falei, fica aí, vai dormir, né? Que criança gosta de dormir, né? Falei, fica aí, dorme, porque isso é importante, né, irmãos? Em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos orando, intercedendo e pedindo a graça de Deus sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento, agradecer ao nosso Deus. Os irmãos abrem Lucas, capítulo 18. Glória a Jesus. Ontem tivemos um culto abençoado, né, ali em Cajamar, né, irmãos? Louvamos, agradecemos a Deus, né, por todas as coisas que Ele tem nos feito, tem nos dado. E é sempre assim, né, irmãos? Deus sempre vai nos acrescentando graça sobre graça. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, enquanto os irmãos abrem Lucas 18. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos fortalecer, animando, Senhor, nossas vidas, animando, Senhor, nosso coração, nossos pensamentos. Sustenta, Senhor, cada um dos seus filhos, livra-nos do mal, livra-nos das trevas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus Cristo, que suas mãos potentes e soberanas estejam sobre a vida de cada um, livrando do mal, livrando das trevas, derramando a saúde, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, em nome de nosso Senhor Jesus. Toma posse da vida da minha esposa, livre de todo mal, Senhor Jesus Cristo, guarda a sua gestação, em nome de nosso Senhor Jesus, que as suas mãos potentes e soberanas estejam sobre a vida de cada um dos meus irmãos, pois nós cremos e confiamos plenamente no Senhor, na sua palavra, no seu evangelho, pois o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Estamos aqui porque nós cremos no Senhor, cremos na vida eterna e cremos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler aqui, é uma parábola chamada a parábola do juiz iníquo. E a palavra diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que longânimo para com eles? Versículo 8, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Vamos ler de novo, irmãos? 1, 2, 3. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Então ele começa falando no versículo 1 sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Jesus está dizendo que nessa oração era um ato de fé. Orar é um ato de fé. Porque quando você ora crendo que as suas orações são ouvidas, não é, irmãos? E aí a palavra está dizendo que, no versículo 8, que aquele juiz chamado de juiz iníquo, juiz injusto, iria depressa fazer justiça àquela mulher. E Jesus está dizendo que, versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Então aqui nós podemos ver, irmão, um padrão e um comportamento na vida de um cristão, que é orar, que é buscar a Deus. E Jesus está dizendo que a falta da oração, a falta dela, é sim a falta de fé. Falta de oração é falta de fé. Porque Jesus está falando tudo aqui sobre oração. E no final ele está dizendo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? É claro que dá para abranger outras coisas aqui nessa frase, mas especificamente Jesus está falando no contexto de oração, de comunhão, de busca, de estar sempre próximo a Deus, falando com Ele, e falando com Ele acerca de algumas coisas interessantes, como diz aqui no versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com Ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então essa mulher, ela estava sendo importunada, estava sendo atribulada, né, ou estava sendo perseguida. Certo é que essa mulher tinha um adversário. E o que é um adversário? Adversário é aquele que vai contra você, contra a sua vida. Então essa mulher, ela não podia ir contra aquele adversário sozinha. Aquela mulher não podia ir contra o seu adversário com as suas próprias forças. Então ela foi buscar força, foi buscar ajuda em quem? No juiz iníquo. E aí a palavra diz que esse juiz iníquo, que não temia Deus e nem respeitava os homens, esse juiz iníquo ainda foi bondoso e ajudou. Não sei se foi bondoso, mas bondoso não foi, mas ele ajudou essa mulher. Favoreceu essa mulher, mesmo ele não temendo a Deus e nem respeitando os homens. Nós, irmãos, devemos entender que nós também temos um adversário. E assim como essa mulher não conseguia ir contra o seu adversário com as suas próprias forças, que não conseguia ir contra o seu adversário sozinha, ela não tinha condições de sozinha ir contra o seu adversário, da mesma forma nós também. A palavra vai dizer lá em Efésios capítulo 6 que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas a nossa luta é contra quem, irmãos? Principados, potestades, ossos espirituais da maldade. Então, primeiramente, nós temos que saber com quem nós lutamos, com quem nós batalhamos. Mas a palavra está dizendo que sem fé, como é que nós vamos conseguir alguma vitória diante do nosso adversário? E essa mulher, ela tinha tanta fé naquele juiz que ela persistiu em oração. Ela persistiu, tanto que o juiz iníquo mesmo falou o quê? Versículo 8, irmãos, todos juntos. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, na verdade, ele só queria ser livre daquela mulher. Jesus, o nosso Deus e Pai, Ele nos trata assim? Não. Jesus, nosso Deus e Pai, Ele tem prazer em ouvir, tem prazer em nos receber diante da sua presença. Então nós, irmãos, que vivemos nesse mundo de aflição e tribulação, nós temos que aprender a chegar diante de Deus para alcançar de Deus
a nossa vitória contra os nossos adversários, ou contra a nossa adversidade, contra os ventos, contra as tempestades que vêm sobre nós. Não existe outro caminho para nós. O único caminho para nós é ir até Deus e clamar a Ele ajuda. Quando os discípulos estavam em alto mar e soprou um vento muito forte, caiu uma tempestade muito grande, os discípulos, eles entraram em desespero, mas eles foram falar com Jesus. Está certo que eles foram meio reclamando, mas eles foram buscar Jesus a ajudar, que ajudasse eles naquele momento. Porque eles viram que deles mesmos não tinha força nenhuma. Que se dependesse deles, eles não conseguiriam vencer aquilo. E realmente nós somos assim. Nós somos seres humanos. Nós estamos cansados, vamos dormir, temos canseira, cansaço, fadiga, sono, não é? Temos desânimo, angústia, temos tantas coisas que afligem a nossa alma, tantas coisas que afligem o nosso ser, mas se nós não aprendermos a confiar em Deus e entregar para Deus e clamar a Ele, que Ele venha e nos ajude contra o nosso adversário ou contra a nossa adversidade, como é que nós vamos vencer o adversário? Como que nós vamos vencer nossa adversidade? Como, irmãos? Não tem como você vencer a sua adversidade e nem o seu adversário. Porque o que é o nosso adversário? Não é ser humano. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é luta, nossa luta é contra quem? Contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade. A nossa luta é contra eles. A nossa luta, irmão, é contra a nossa carne, é contra as nossas paixões, é contra os nossos desejos, é contra o nosso jeito, porque todas essas coisas tornam para nós um adversário muito grande. Quando você está chateado, quando você está muito triste, você pode, infelizmente, dar uma resposta um pouco mais grossa ou mais ríspida. Já aconteceu com os irmãos isso? Por acontecer alguma coisa com você, você muitas vezes fala que Deus não te ouve, que Deus não está nem aí para você, então você blasfema. Você passa a falar mal de Deus. Quando você diz, Deus não está comigo, Deus não me ouve, Deus não está nem aí para mim, isso é uma blasfêmia, porque eu estou falando mal de Deus. É uma blasfêmia diante de Deus. Então, essas coisas, quando nós somos pegos, elas se tornam adversárias para a nossa vida, para a nossa alma. Então, quando fala de adversário, está falando daquilo que vai contra o nosso ser espiritual. Porque a palavra diz em Romanos 7 que a nossa carne, ela se inclina para as coisas da carne. Mas o nosso espírito, ele clama e busca Deus. Quando nós nascemos de novo, essa nova natureza, ela quer buscar a Deus. A nossa carne, ela vai se inclinar para as coisas da carne, porque a nossa carne, ela nunca se converte. A nossa carne, ela nunca se converte, ela sempre vai ter que vir arrastada. Ela sempre vai ter que ser forçada. Por quê? Porque a nossa carne, ela apenas deseja prazeres. Só isso. A nossa carne, ela deseja prazer. Quanto mais prazer dermos para a nossa carne, mais feliz ela estará. Só que tem prazeres que você não pode dar para a sua carne. Você chegar na sua casa lá, colocar uma cobertinha assim, sabe aquela, quando você entra dentro da cama assim, sabe, você põe aquela cobertinha, não dá uma sensação gostosa? Ou só eu? Certo. Né? Você fala, ai, que gostoso, vou dormir, quentinho, não é? É um prazer. Esse prazer, tudo bem. Mas não sempre ele, né? Sempre também? Não, tem um momento certo. Mas eu quero dizer, irmãos, é que tem coisas, tem prazeres que se tornam adversários da nossa vida espiritual. Se tornam adversários da santidade, se tornam adversários da pureza, se tornam adversários da fé, se tornam adversários de diversas situações. Se eu tenho um gênio, se eu tenho um jeito de ser
que ofende, machuca, maltrata, se eu tenho um jeito de ser que me faz ser uma pessoa murmuradora, uma pessoa que reclama, uma pessoa que é desleixada, aquilo é um adversário para mim. Então eu tenho que ir a Jesus, eu tenho que ir a Deus e falar: Senhor, me ajuda, faz-me justiça contra esse meu adversário. Ou seja, me ajuda a colocar em prática o que é certo, porque quando ela fala que ela quer justiça, ela quer o que é certo. Não é certo o que está acontecendo comigo. Não é certo que esse adversário esteja me oprimindo tanto e eu não concordo com essa opressão desse adversário. Eu não concordo que essa opressão esteja sobre a minha vida. Eu não concordo que esse pecado tenha tanta força na minha vida. Eu não concordo, Senhor Jesus, que esse sentimento seja mais forte do que a sua palavra. Eu não concordo, Senhor Jesus, que esse meu jeito seja mais forte do que o jeito de Cristo. Então, aquilo ali é o nosso adversário. Então, você vai aos pés de Deus e diz: Senhor Jesus, faze-me justiça. Ou seja, o meu espírito está clamando a Deus, dizendo: Senhor Jesus, a minha carne está sendo o meu adversário nesse momento. Os meus sentimentos estão sendo o meu adversário. As minhas emoções estão sendo o meu adversário nesse momento. Me ajuda, faça o que é certo, Senhor. Faz essa obra dentro de mim e arranca isso dentro de mim e me faz crer no Senhor. Me faz me voltar para a sua palavra. Me faz me arrepender, Senhor Jesus. Então, você clama a Deus. E aí a palavra vai dizer, mais uma vez, versículo 7, irmãos, todos juntos. Como é que diz aí? Aí, realmente, às vezes você está orando e clamando, e às vezes parece que Deus é tardio, longânimo. Você tem, às vezes, uma adversidade muito grande, e, na verdade, a gente tem vontade de fazer assim, ó, como num passe de mágica, para que toda a nossa adversidade, para que tudo aquilo se acabe, e não é assim que funciona, porque não funcionou assim com Jesus. E quem é maior, Jesus ou nós? Então, se aconteceu com ele, também vai acontecer conosco. A palavra vai dizer lá em Hebreus, capítulo 5, né, irmãos, que Jesus, ele orava. Quer ver? Vamos lá. Hebreus capítulo 5. Então, nós devemos, irmãos, colocar sempre diante de Deus as nossas adversidades e os nossos adversários. Quantas vezes você, num momento difícil de tribulação, o seu coração e sua mente tenta gerar incredulidade dentro do seu ser, dizendo: não dá, não posso, não consigo, não adianta, eu não consigo. E fica aquele monte de pensamento martelando sua cabeça. Por que isso acontece? Porque é o seu adversário, é a natureza humana. A natureza humana é o nosso adversário. Não é o que nós louvamos sempre? O que nós louvamos sobre a natureza humana? Qual é o louvor que nós sempre cantamos, irmãos? 1, 2, 3. Aí. De novo, irmãos, começando agora mais forte. 1, 2, 3. Então, irmãos, a nossa luta é contra a natureza humana. Ela é a nossa adversária, a nossa carne. Então, olha só esse texto que nós vamos ler agora, irmão. Preste bem atenção. Hebreus 5, versículo 7. O que é que diz aí, irmãos? Diz assim. Hebreus 5, versículo 7. O qual, está falando de Jesus, o qual, nos dias da sua carne, quer dizer, enquanto ele estava nesse mundo,
Ele ofereceu o quê? Com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar, ou seja, do seu adversário. E ele foi ouvido? Mas Jesus, ele sofreu, ele apanhou, não é? Foi cuspido, esbofeteado, foi desprezado, foi abandonado pelos seus discípulos. Quem olhava para Jesus falava: esse aí é um coitado, é um desgraçado, esse é um abandonado. Porque olha o estado que esse homem está. É isso que as pessoas olhavam e pensavam. Por quê? Porque o estado de Jesus era terrível. Mas a palavra diz, irmãos, que ele orou, suplicou e Deus ouviu a sua oração. A morte estava lá para poder destruir com Jesus. E Jesus venceu a morte. Por que ele venceu a morte? A palavra diz o porquê que ele venceu a morte. Foi ouvido. Quem é que livrou Jesus da morte? A palavra diz em Romanos 8 que o Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. Atos 2 diz que Deus, o Pai, ressuscitou ele dentre os mortos. Então Jesus, ele não ficou preso na mão da morte. Por quê? Porque ele orou, clamou, suplicou contra o seu adversário, a morte. E a morte não pôde retê-lo. A morte não teve força nem autoridade contra Jesus, porque Deus ouviu a oração dele. Só que nós temos que entender uma coisa, irmãos. Isso só funciona, como nós lemos em Lucas 18:8, quando Jesus ele fala assim: quando o Filho do Homem vier, porventura vai achar o que no coração dos homens? Eles confiarão em mim? Quando eles orarem, eles confiarão em mim? Acreditarão em mim? Os homens, eles terão prazer em orar, em me buscar, em estar em comunhão comigo? O que acontecerá com os homens quando ele voltar? Qual é a posição dos homens, das mulheres? O que eles irão fazer no fim dos tempos? Quando eles têm adversidades e adversários, eles oram, eles clamam, eles buscam, eles falam comigo e acreditam que serão ouvidos? Então veja só, irmãos, a palavra diz aqui em Hebreus 11, já que estamos aí perto mesmo, Hebreus 11, versículo 6, irmãos. A palavra diz, acabamos de ler, que Jesus, nos dias da sua carne, ele sofreu bastante, ele padeceu, mas ele nunca deixou de dar o seu fruto, nunca. Por quê? Porque ele sempre estava o quê? Confiando e clamando a Deus. Mas veja só que interessante, irmãos. Aqui no versículo 11, preste bem atenção que nós vamos ler, versículo 6 de Hebreus 11, vamos ler todos juntos. Como é que diz aí? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que diz que crê, olha o que está dizendo, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o quê? Galardoador. O que é galardoador? Significa que ele vai conceder, ele vai dar aquilo que você está buscando e clamando a ele. Ele está dizendo assim, olha, se você se aproxima de mim, creia no que você está fazendo. Creia na sua oração. Então veja, irmãos, o problema está onde? Na fé. Na fé. Não na fé em si, mas na falta dela.
A palavra vai dizer lá em Romanos 10, né, irmãos, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela tem um poder de gerar em mim o quê? Uma fé. Fé em quem? Em Deus. Então, existem diversos textos, como em Efésios 2, Romanos 5, de fala que pela fé nós entramos na graça, pela fé nós entramos para sermos salvos. Então, a fé, ela é fundamental para a nossa salvação. Porque é através dela que nós conseguimos chegar à graça de Deus, onde somos perdoados, justificados e por aí vai. Então, a fé que vem através da palavra, que vem através do conhecimento, se o conhecimento de Deus não chegar no seu coração, no meu coração, você não terá fé para vencer o maligno. Você não terá fé para vencer o adversário. Porque a palavra vai dizer lá em 1 Pedro 5, versículo 8, diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele está andando em derredor. Ele está bramando, rugindo, fazendo ouvir a sua voz, esperando a oportunidade para poder o quê? Atacar e destruir. Só que no próximo versículo, que é o versículo 9, diz assim: o qual, ou seja, o diabo, o qual resistir firmes na fé. O qual resista a eles através da fé. Tiago vai dizer no capítulo 4, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá. Só que um cristão, ele só pode resistir ao diabo se ele tiver fé no seu coração. Porque quando um cristão ele tem fé, ele vai buscar o Pai, ele vai buscar a Deus. E quando ele busca a Deus, ele diz: Deus, Pai, eu estou tendo uma adversidade na minha vida. O adversário está me atacando. Seja o adversário exterior, de repente, uma aflição, uma perseguição mesmo, que você pode sofrer de pessoas. E aí Jesus nos ensina a orar, quando ele diz: quando alguém te perseguir, quando alguém te machucar, quando alguém te maltratar, Jesus falou para nós abençoarmos essa pessoa, orarmos por ela e bendizermos aquela pessoa, perdoar aquela pessoa, não é? Então, por quê? Porque o que está dentro daquela pessoa é o diabo, é o maligno, usando aquela pessoa para quê? Para poder afligir a sua vida. Para poder, porque toda a situação da nossa vida, irmão, é uma só. Satanás, ele quer minguar, destruir com a sua fé. O cristão, ele pode até falar que ele tem Jesus, que ele crê em Jesus. Ele pode até falar, irmão, que ele é um crente, que ele é batizado, piriri pororó. Mas ele pode perder a fé, mesmo falando essas coisas. Mesmo ele falando, ele se pode tornar uma pessoa religiosa, mas sem fé. Então a palavra diz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, lá no final de tudo, eu preciso ter fé. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios 4. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque é através da nossa fé, como essa mulher que nós lemos em Lucas 18, que ela entra na presença de Deus e ela fala com Deus, e ela diz, no caso do juiz iníquo, faça justiça contra o meu adversário. Então veja, irmãos, a nossa luta são diversos adversários, como eu falei no começo, diversos, e nós temos que saber lutar. Tem que saber lutar. Se nós, irmãos, não sabemos lutar contra os nossos adversários, eles vão nos engolindo. Vão nos engolindo. A nossa natureza humana, ela não tem misericórdia. A nossa natureza humana, quanto mais tem, mais quer.
O diabo, ele só tem uma coisa na mente dele: matar, roubar e destruir. Ele não se sacia disso. Então, cabe a nós nos posicionar diante de Deus para manter viva a nossa fé. Porque lá no final eu vou precisar dela. Lá no final eu preciso dela para entrar na presença de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que a palavra está dizendo. Então, no meio do caminho, a palavra diz que começar no Espírito, eu não posso terminar na carne. Eu tenho que começar no Espírito e terminar no Espírito. Eu tenho que começar crendo e terminar crendo. Só que no meio do caminho, nós temos que entender que existe um adversário. Existe um adversário. Nós temos que entender, irmãos, que a palavra vai dizer em Efésios 6, nós não lemos lá, mas lá, por exemplo, diz que nós temos que ter o escudo da... E depois diz o quê? Irmão, se lembra? Isso. 1, 2, 3. O qual? É isso aí. Isso, exatamente, irmãos. O qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Se você não lembra nem do versículo, irmão, como é que você vai lutar contra ele? Porque, irmão, entenda uma coisa, irmãos. É a palavra que gera fé. Ou seja, você está num momento difícil, num momento de luta, num momento de tribulação, não adianta reclamar, não adianta espernear, não adianta fazer bico, não adianta, irmãos, não adianta fazer isso. Deus não trabalha desse jeito. Deus, ele trabalha com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com o meu sentimento. Deus não tem compromisso com as minhas lutas. Deus tem compromisso com a palavra dele. Você tem luta, você tem tribulação, você tem angústia. Lembre-se da palavra. Ore a palavra. Creia na palavra. Por quê? Porque quando você pega a palavra e você confessa a palavra, você ora a palavra, você clama a palavra sobre a sua vida, ou seja, você lê o Evangelho e você diz: eu creio nisso aqui. Eu creio nisso que está escrito. Senhor Jesus, vem fazer esta obra dentro de mim. Senhor Jesus Cristo, a sua palavra diz que esse pecado ele pode ser extirpado, ele pode sair da minha vida. O Senhor pode me transformar em uma pessoa desse jeito que está escrito aqui. Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra, que essa palavra venha transformar minha vida, venha transformar minha mente, venha transformar minha casa, venha transformar meus pensamentos. Senhor, faz essa obra. Senhor, eu creio nisso que está escrito. A sua alma vai dizer: ah, que nada, você é assim, você é assado, o diabo lança uma seta, fala que não dá, que você não consegue, e não sei o quê, no outro dia você acorda desanimado. Aí você pega a palavra e faz a mesma coisa: Senhor Jesus, eu quero novamente colocar a palavra diante do Senhor, que o Senhor venha trabalhar na minha vida, eu quero essa nova natureza. Então você faz o que a mulher fez, vai diante de Deus e fala: Senhor, tem uma adversidade, um adversário dentro de mim, que está querendo, Senhor Jesus, me matar, me destruir. Faz justiça, faz com que isso seja a forma mais correta da minha vida. Tira de mim esse adversário. E aí Deus é quem faz essa obra, mediante a fé, mediante a palavra. Então, irmãos, antes de vir para cá, eu estava lá em casa, a gente almoçou, aí foi o seu Zé, o Aneno, falou assim: nossa, a caixa acoplada, eu vou falar isso aí porque eu estava lembrando, eu estava lembrando de uma situação na hora, eu falei, vai dar uma pregação isso aí. E aí eu lembrei agora. Aí falou assim: olha, a caixa acoplada não está entrando água, porque quando as nossas águas aqui é uma benção, né? Então ela tem um pouco de sujeira. Então quando a água ela entra dentro da caixa acoplada, né, irmãos? Dentro da caixa acoplada ela tem uma espécie de redinha, né, para poder filtrar toda a sujeira. Eu falei: deve ter entupido ali, vamos tirar e vamos limpar, né? Depois que limpar, está tudo certo. A água vai entrar normalmente na caixa. Quando eu meti a mão para desrosquear, meu Deus, quebrei. Já estava enferrujado, aí quebrou. Eu falei: não, tem que arrumar isso aí, Zé. Né, vamos arrumar. Primeiro eu fui começar a tirar, e o bendito do negócio estava atrás do vaso, né? Difícil de tirar. E eu tentando tirar, e o seu Zé tentando tirar, estava difícil. Aí chegou o Cláudio lá.
com uma mala desse tamanho, cheia de ferramenta. Qual que é o problema? Tirar o parafuso aqui. Dá licença. Fez isso não. Aí ele pegou a parafusadeira dele, pegou uma broca, encaixou, apertou um botão, tirou. Eu estava lá me matando. Eu sabia tirar, mas eu não tinha ferramenta. Você sabe. E aí ficou tudo mais fácil, né? Tirar, que é para colocar é outro trabalho, mas resolveu, graças a Deus. Né? Mas são coisas, o que eu quero dizer com isso? Quando ele chegou com aquele monte de ferramenta, o Espírito Santo falou comigo assim, não adianta saber tirar, você tem que ter ferramenta. Você até vai tirar, mas vai demorar mais. Você vai conseguir fazer o serviço, mas vai demorar mais. Porque você sabe fazer, mas você não tem ferramenta. Então o cristão, ele sabe que o diabo veio destruir, ele sabe que a carne é uma coisa que não se pode brincar, ele sabe de muita coisa. Mas se ele não buscar ferramentas, ele não consegue vencer o diabo. Se ele não busca ferramentas espirituais, ele não consegue vencer a luta dentro de casa, não consegue vencer a luta no seu trabalho, não consegue converter os seus lábios, não consegue converter os seus olhos, não consegue orar, não consegue ler, não consegue entender, não consegue nada. Por quê? Porque ele não busca ferramenta espiritual. Então, não adianta apenas ter conhecimento, eu tenho que ter ferramenta. E é só Deus que nos dá essas ferramentas. Veja, Jesus, quando ele ressuscita, ele fala para os discípulos assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus não falou para eles pregar a palavra, ele falou, ó, fica aqui, porque eu vou mandar a ferramenta lá de cima para vocês. Eu vou encher vocês de graça, poder, autoridade, entendimento, discernimento, ousadia para pregar a palavra. Quando eles receberam a ferramenta, o que eles fizeram? Pregaram. Na primeira pregação, milhares de pessoas se converteram. Então, nós, irmãos, temos que entender o seguinte, irmãos, com quem estamos lutando? Quando a gente vem para Jesus, a gente está saindo das mãos de quem? Vocês acham que você está saindo da mão de quem, irmão? Pode falar, irmão, não precisa ter medo, não. Alguém tem medo de falar o nome diabo? Não, né? Não precisa ter medo. Porque tem igreja que tem medo, né? Fala o inimigo. O inimigo, né? Diabo não é o nome dele, né, irmãos? Para começar. Mas, enfim. O nosso inimigo é o diabo. Quando a gente sai da mão dele, a palavra diz que ele vai querer de novo a gente. Se o diabo ele quer de novo a gente, eu tenho que fazer o quê, irmão? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Abre em Deuteronômio, rapidinho, irmãos. Capítulo 8. Quero que os irmãos entendam uma coisa. Jesus, quando ele estava no deserto, Jesus Cristo, irmão, quando ele estava lá no deserto, é Deuteronômio 8? Espera aí, deixa eu ver se eu estou certo. Faz tanto tempo que eu não leio esse negócio. É isso aí. Deuteronômio capítulo 8, é o 5º livro da Bíblia, irmãos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Irmão, quando Jesus ele se batiza, veja só, irmãos, eu conheci muitos irmãos que eles tinham conhecimento da palavra, muito conhecimento da palavra. Muito conhecimento da palavra. Já conheci irmãos que sabiam pregar, evangelizar, falar de Jesus, mas não se prepararam quando veio uma grande luta. Já veio lutas, irmãos, na minha vida que me fizeram ir para a lona, mas não me deixar na lona. Já vieram lutas na minha vida que me fez cair de joelho, de tanta força que veio. Mas eu não fiquei prostrado. Por quê? Pelas minhas próprias forças? Óbvio que não. Porque eu fui até o Pai, eu fui até Deus, pelo conhecimento da palavra. A palavra me ensina que eu tenho que perseverar até o fim. A palavra me ensina que eu não posso olhar para trás. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. A palavra diz que eu, como cristão, não devo deixar a congregação, a comunhão, eu não posso permitir sair no meio dos irmãos, como é costume de alguns.
Está lá em Hebreus 10, 24. Então a palavra ela começa a vir na minha mente. E isso produz o que em mim? Fé. Ou seja, produz em mim uma ação. Produz em mim o quê? Algo de fazer alguma coisa. Uma pessoa está lá, em luta, sofrendo, pedindo oração, pedindo algo, pedindo uma palavra, pedindo uma pregação. Mas eu estou triste também. Eu também estou angustiado. Eu também estou aflito. Eu também estou precisando de alguma coisa. Mas a palavra vem e fala o que para mim? Melhor coisa é dar? Então eu tenho que praticar. Vem uma fé dentro de mim e eu vou lá e tenho que praticar. Você entendeu, irmão? Então a fé que Jesus está falando é essa. É você exercitar a fé quando tem um adversário dentro de você. Quando tem uma luta, uma tribulação, alguma coisa. Então você vai, pede a Deus que vai agir com justiça na sua vida. Você age com fé, vence aquele adversário na sua vida e você continua praticando a fé. Não basta ter conhecimento. Eu tenho que praticar o evangelho, a palavra. Então, quando Jesus, irmãos, ele se batiza, Jesus ele vai para o deserto. A palavra diz que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, para ele ser tentado pelo diabo. Poxa, então o Espírito Santo estava fazendo um acordo com o diabo? Lógico que não. Jesus ele tinha que cumprir todas as profecias. Todas. Todas. E uma delas era ser tentado pelo diabo. Ser afligido. Então o Espírito Santo guiou Jesus para cumprir todas as coisas. A palavra diz, irmãos, que Jesus, ele foi tentado, e todas as vezes que Jesus foi tentado, os irmãos sabem o que Jesus usou quando ele foi tentado? Todas as vezes que Jesus foi tentado, a primeira tentação de Jesus foi qual? Passado 40 dias, Jesus teve fome. Então Satanás aparece para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde para ele. O que Jesus responde? Jesus responde aquilo que estava escrito. E o que tinha escrito naquela época? Só o Velho Testamento. Então Jesus pega a escritura do Antigo Testamento e diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, Jesus é levado para o pináculo do templo. Pináculo do templo? Isso, né? Pináculo do templo. Jesus, irmãos, ele foi tentado todas as vezes, não só daquela forma, não só daquela vez, mas diversas vezes. E Jesus ia lá e usava o quê? A palavra. Por quê? Porque é na palavra que nós temos autoridade, irmãos. Se a gente não usa a palavra, a gente não tem autoridade, não tem poder, não tem fé. Então, a palavra vai dizer, irmãos, em Lucas capítulo 8, vai dizer em Mateus capítulo 13, sobre a parábola do semeador. Não tem uma parábola do semeador? Eu estou citando porque se a gente for abrir, aí já viu, né, irmão? Aí eu vou passar do horário, e aí, enfim. Então, Mateus 13, Lucas 8, a palavra diz o quê? A palavra diz que o semeador saiu a semear. E a primeira semente caiu na beira do caminho. Aí Jesus, quando ele dá a explicação, ele diz que ele é o semeador. A semente é a palavra de Deus. Quando a semente cai na beira do caminho, Jesus falou que vem as aves do céu e tira. Caiu lá. Os irmãos já devem ter colocado comida para passarinho. E aí a comida do passarinho cai no chão. O que está preso come o que está lá. Mas os soltos, eles vão lá e começam a comer os alpites que caiu no chão. Não é assim? Jesus está falando que quando a semente não entra no coração do homem, é porque as pessoas elas ouvem. Você está ouvindo aqui a mensagem. Uma pessoa ouve a mensagem, você prega para uma pessoa. Então a pessoa ouvindo a mensagem, não entendendo, vem o diabo e rouba. Então quem ouve a mensagem, mas não entende, o que o diabo faz? Rouba. Só que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Se você é roubado, se eu sou roubado,
na mensagem, o meu coração não tem? Não produz? A fé vem pelo? Ouvir. Sem semente no meu coração, porque eu ouço, mas não entendo, não haverá fé dentro de mim. Se não houver fé dentro de mim, como é que eu vou me defender dos dardos inflamados do maligno? Então eu ouço a palavra, eu tenho que entender a palavra. Então cabe a mim explicar a palavra, ler o texto, explicar o texto da melhor forma possível. Então eu tenho que entender o texto, estudar o texto, sabe, para poder passar da melhor forma possível para os irmãos entender. Somos cheios de falhas, de erros, mas a gente procura passar da melhor forma possível. Para quê? Para que você entenda a mensagem, e essa mensagem entrando no seu coração, ela produz a fé. E essa fé que produz o seu coração, ela automaticamente ganha uma força, uma autoridade de Deus para vencer o quê? O adversário, as adversidades, sentimentos, emoções, sensações, tentações, tudo. O poder de Deus está onde? Na sua palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16 diz. Então, irmão, a gente sempre fala, a nossa maior luta é ouvir e entender a mensagem. Quantos aqui já ouviram a palavra aqui, e depois ouviram depois e entenderam muito mais? Já aconteceu com os irmãos? Já aconteceu comigo ouvindo a minha pregação mesmo? Eu ouvindo, eu mesmo eu entendi mais ainda. Pra vocês verem. Agora, irmão, imagine só. Às vezes você está aqui no culto, ouvindo, mas às vezes a sua mente é distraída. Não acontece? Acontece. Comigo acontece também quando eu estou sentado aí. Às vezes você está com o celular aqui, o celular acende, aí começa. Já era. Já perdeu um negócio aí, não perdeu? Está cansado, aí daqui a pouco estou meditando. E aí já era. Já perdeu, já. Perde. Já aconteceu comigo? É lógico que já. Irmão, eu preciso ouvir a palavra. Não existe como vencer o diabo, não tem como vencer o maligno, não tem como ter fé se você e eu não entendemos a palavra de Deus. Então é uma luta para você ouvir, é uma luta para eu ouvir, porque eu preciso não só ouvir, mas eu tenho que entender. E para entender, irmão, você precisa fazer força. Se você não faz força para entender uma coisa, você não consegue. Você já tentou ensinar uma pessoa, o meu filho, que vai crescendo, quando ele começou a estudar, e aí ele trazia a lição para casa, eu queria ensinar para ele alguma coisa. Meu irmão, quer ensinar uma coisa para uma pessoa, procura saber se tem alguma coisa na mão dela. Se tiver alguma coisa na mão da pessoa, toda a atenção dela vai para aquele lugar. Vocês já perceberam? Você começa a ensinar a pessoa, ela está com alguma coisa na mão. E ela fica mexendo com aquilo. E aí ela olha para aquilo. Aquilo ali toma a atenção dela. Vocês já perceberam isso? Quando você for aprender alguma coisa, cuidado, porque são coisas que tiram a nossa atenção. Então, irmãos, é necessário um esforço tão grande para a gente entender a mensagem. Se o diabo está para roubar a mensagem, é porque é uma luta muito grande. Não é? É uma luta muito grande. O que eu estou falando também não é novidade, mas já falei muitas vezes isso daí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que sem fé, a gente não consegue vencer. Não consegue. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é ouvir e entender. Então, nós não podemos ser como infelizmente, muitas igrejas, que prega um monte de baboseira e o pessoal sai da igreja tudo ignorante. Ignorante no sentido de sem entendimento. Então, a gente precisa ter entendimento. Veja só, eu li aqui já? Não? Deuteronômio capítulo 8, presta atenção, lá no Velho Testamento. O Velho Testamento, irmãos, Jesus não está lá. São os anjos que estão lá. Então, veja só. Temos aí 10 minutos para a gente percorrer 2 textos aqui interessantes. Deuteronômio 8, versículo 1 diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais.
e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Olha só o que o Deus do Velho Testamento, né, disse. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40? Esses 40? Então está dizendo aqui que esse Deus guiou o povo de Israel por 40 anos. Olha só o que está escrito, irmão. Vamos ler de novo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos. Para quê? Para te ajudar? Para te humilhar. Para quê? Para te tentar. Para saber o que estava no teu coração. E se guardarias os seus mandamentos? O nosso Deus, ele é onisciente, ele não precisa fazer isso. Então, esse ser do Velho Testamento, irmão, poderia, como diz o cooperador Cláudio, outra pregação. Mas vamos lá, Tiago 1, versículo 12, 13, 14, diz que Deus não tenta ninguém, e nem pode ser tentado pelo mal. Não é isso? Jesus falou que ele veio nos ajudar. Jesus, ele não veio tentar a gente. Então, não pode ser o pai de Jesus aqui que veio tentar, mas é os anjos do Velho Testamento. Os anjos, lá em Atos capítulo 7, não precisa abrir lá, porque não vai dar, lá diz que durante 40 anos lá Estevão, ele declara que foram os anjos que ficaram 40 anos no deserto com o povo de Israel. Êxodo, capítulo 24, se eu não me engano, ou 22, ou 21, um desses 20 aí, lá fala que o anjo estava lá com o povo de Israel, guiando eles. Então, esses anjos, eles trabalham de que forma, irmãos? Para te humilhar, para te tentar, para ferir o seu coração, para saber se você vai realmente guardar a palavra de Deus ou não. Por isso que Pedro vai dizer assim, que importa que agora nós sejamos contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, se acha em louvor, honra e glória. A sua fé vai ser provada, não pelo Pai de Jesus, mas por esses anjos. Por esses anjos. Você quer ver? Vai para o Salmo 7, irmãos. Salmo capítulo 7. Salmo 7. Os irmãos acharam? Quem se lembra do texto lá de Mateus 11, versículo 28 em diante, irmãos, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis. Continue. Tomai sobre vós o meu, que sou manso. Então Jesus é manso. E as mesmas obras do Pai são as mesmas obras do Filho. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. Romanos 6 diz isso, e Hebreus 6, né? E Hebreus 13 fala exatamente essas coisas. Então, vamos ler aqui, irmão. Salmo 7, versículo 11. Diz assim: Deus é um juiz? Um Deus que um Deus que se ira todos os dias. Nós falamos, Jesus falou que ele é manso, não é? E humilde de coração. Ah, mas não tem escrito muitos textos também no Novo Testamento que Deus se ira, tal.
Sim, nós já falamos sobre isso na pregação de Apocalipse, os irmãos se lembram. Aqui mostra que Deus, ele se ira todos os dias, quer dizer, não tem um dia de mansidão. Todo dia ele está irritado. Com quem? Com os homens. Então, irmão, nós devemos já saber e entender que lá no Antigo Testamento são muitos anjos, muitos principados e muitas potestades que governavam Israel. E podemos fazer uma pregação qualquer dia sobre isso. Como que os anjos trabalhavam no Velho Testamento, coordenando, guiando, pedindo sacrifícios, matando, destruindo, abençoando um, amaldiçoando o outro. Os anjos tinham autoridade do Antigo Testamento para fazer essas coisas. Só no Novo Testamento que as asinhas deles são cortadas. Não no literal, que anjo não tem asa, né, irmão? Mas cortou a autoridade deles. Eles perderam quando Jesus ressuscita. Antes, os anjos têm autoridade. Então, muitos anjos no Velho Testamento prevaricaram. Foram chamados de deuses, foram chamados de Senhor, com letra maiúscula. Se ajoelhavam diante dos anjos no Velho Testamento, eram adorados. Então, o Novo Testamento diz que toda aquela prática que aconteceu lá foram porque os anjos, eles tomaram o lugar que não eram deles. Se chama usurpação. Eles usurparam a glória de Deus. Se passaram por Deus sendo anjos. Eles não foram honestos e sinceros. Então, o Antigo Testamento tem muitas situações que mostram que eles estão trabalhando lá. E quando chega no Novo Testamento, nós recebemos Jesus, o Espírito Santo, a palavra, o entendimento e discernimento. Esses mesmos anjos que estavam lá, atrapalhando o povo de Israel, atrapalhando muitas coisas, eles vêm para o Novo Testamento para lutar agora contra a igreja. Lá em Apocalipse 12 diz que o diabo desceu a voz e tem grande ira. Sabendo que tem pouco? Então, o diabo ele sabe que tem pouco tempo. Ele e os seus anjos vão lutar contra nós. É essa corja aqui que está no Antigo Testamento. Olha aí, ó. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira a todos os... Aí ele diz, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas. Então, Deus do Antigo Testamento, os anjos, ele está com a sua espada na mão. Ô Tom, abra aí para mim, para você ler, Ezequiel 21, se eu não me engano. Faz anos que eu não vejo esse texto, mas eu acho que é Ezequiel 21. Vai falar sobre a espada, justo, ímpio, alguma coisa assim. Olha só, irmão, vamos ler todos juntos, versículo 12 e 13. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Três irmãos, todos juntos. Para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os... Então isso aqui é contra nós hoje. Esse aqui não é o Pai de Jesus. Ele levanta a espada, prepara o arco e vem para cima de mim e de você. São os seus meninos da vida que vêm para cima de vocês, trazendo luta, tribulação, aflição. É o nosso... Então, irmão, a gente precisa de fé. Achou, então? Lê, por favor. Ezequiel, capítulo 21, no versículo 9 diz: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, a espada está afiada e também a sacalada. Para matar está afiada, para reluzir está a sacalada. Essa aí não. Nessa sacalada toda aí não. Eu não me lembro, faz tanto tempo que eu li esse versículo, que eu não me lembro. Mas lá diz assim esse texto, irmãos, que a espada dele se levantará contra o justo e contra o ímpio para o matar. Versículo 4, pastor. Versículo 4? Lê então, irmão, por isso
que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. Isso aí, irmão. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne. Ezequiel 21, versículo 4. Ezequiel 21, versículo 4. É isso mesmo. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. Então, no Antigo Testamento não tinha essa. Ímpio e justo, mata só o ímpio. Não, mata todo mundo. Porque o prazer era matar. Então, veja só, irmãos. Vamos finalizar aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3. Deu para entender, irmãos? Resumidamente falando da pregação, nós precisamos da fé. A fé vem pelo ouvir. Eu preciso ouvir a mensagem, entender a mensagem, praticar a mensagem, para que eu tenha fé, para poder o quê? Vencer as tribulações e as lutas. Como eu estava dando exemplo para os irmãos, não adianta eu saber o que é o céu, o que é o inferno, o que é o diabo, quem é Jesus. Se eu não buscar ter ferramentas espirituais, eu não consigo vencer. Eu não consigo. Quer vencer adversários da sua vida? Quer vencer as adversidades? Não importa onde esteja a adversidade. Não importa onde esteja o adversário. Eu preciso das armas espirituais. Quais são as minhas armas espirituais? Oração. Leitura da palavra, para que eu possa ouvir, entender, confessar a mensagem, crer na promessa da palavra, perseverar na comunhão dos santos, na comunhão com os irmãos, porque é na comunhão em que o Espírito Santo trabalha fortemente, consola uns aos outros, dá entendimento, dá discernimento. Então, irmão, eu preciso ter essas armas espirituais para poder vencer as minhas adversidades. Então, quando a pessoa abandona a palavra, abandona a oração, comete pecado, não se arrepende mais, começa a levar uma vida torta, fala 1, 2, 3 palavrão, daqui a pouco começa a contar piada, pronto, e começar a se desviar, é um crente desviado. Hoje não fala mais essa palavra, esse crente é um desviado. Não se fala mais isso. Quando eu me converti, para mim era muito claro isso na minha cabeça, era muito claro. Fulano saiu da igreja, é um desviado. Chegava para a pessoa e falava assim, volta para Jesus. E o cara falava, ora por mim para me voltar para Jesus. Estava tudo certo. Hoje não é assim. Se você falar isso, a pessoa vai falar o quê? Eu tenho Jesus. Não me julgue. Fala, meu filho, eu não sei se o Espírito Santo saiu da sua vida ou não, porque eu não consigo enxergar o que Deus vê. Mas uma coisa é certa, você tem que voltar para a igreja. Voltar a tomar a ceia, se arrepender dos seus pecados. Voltar para Jesus. Hoje isso não existe mais, irmão. Se você falar que um crente é um desviado, meu filho, você não tem nem outra oportunidade de pregar para ele mais. É terrível hoje em dia. Mas antigamente não era assim? Os crentes antigos aí não era assim? Era assim. Você é um desviado, filho. Então, por que isso acontece, irmãos? A gente precisa ter as armas espirituais, usar as armas espirituais, para que possamos vencer o diabo enquanto nós podemos, vencer nossos sentimentos, emoções, sensações, tudo isso daí, enquanto podemos. É que nem cárie, irmãos. Quem é que aqui vai só no dentista depois que entrou a cárie, depois que a raiz está doendo, depois que quebrou a obturação, depois da obturação quebrou o dente, aí você fala, agora eu vou. E aí fica mais caro. Quando você ouviu um primeiro sinal, eu vou no dentista, ia ficar R$100. Aí você vai depois que o negócio explodiu, é 1.000 e lá vai. Nossa, como é caro o dente. Mas tu não cuidou antes. A vida espiritual é a mesma coisa. A pessoa vai deixando. Quando a pessoa tenta, ela não consegue mais. Ela vai indo para o fundo do mar, ela não sabe nadar. Aí vem uma correnteza e leva. Acabou. Porque deixou passar.
despreza a longanimidade, despreza a benignidade de Deus, que leva a pessoa ao arrependimento. Então, irmão, nós não podemos brincar, né? Não estou dizendo que os irmãos brincam, não é isso, mas estou dizendo que a gente tem que levar sempre a sério a mensagem, ouvir, receber, estudar, ler. Eu digo isso também, irmãos, porque às vezes está no culto, eu abro a live, quantas pessoas tem na live, irmão? 9. Não bate se eu fizer a conta. 19? Para quem não sabe. Fala. TikTok tem 16. Normalmente são outras pessoas. Mas, por exemplo, nunca bate, entendeu, irmão? É que eu não vou ficar falando, não vou ficar cobrando. Jamais. Mas não bate. Nunca bate. Dia de terça, sem chance. Irmãos, eu não fiz, mas eu vim aqui na terça, a mesma filmagem, eu estava aqui, ó, a mesma filmagem que eu filmei os irmãos assim, domingo, eu fiz terça. Mas eu falei, vou mandar não. Mas meu irmão, deixa quieto. Irmãos, é lógico, né? Cada um tem um compromisso, tal, essas coisas aí. Né? Irmão, nós somos adultos, né? Somos. Cada um sabe da sua responsabilidade, cada um sabe da sua vida espiritual, cada um sabe das suas fraquezas, cada um sabe dos seus pecados. Não é? A minha função é só uma: dar o conselho de Deus, que é o que Paulo fala. E aí eu fico livre do sangue de todo mundo. Você que ouve pela internet aí, mas não vem para a igreja, você é um também. Você é um também. Eu não sei quem está ouvindo pela internet, então está tudo certo. Jesus fala para você congregar. Não é isso, irmãos? O que a palavra fala. Não é eu que estou dizendo, é o Evangelho que diz. E já passou o horário, né? Mas eu quero dizer o quê, irmãos? Que essas coisas acontecem na vida do cristão, por quê? Porque ele não se prepara espiritualmente. Aí quando vem a cárie, quando vem a onda, quando vem as tempestades, ele não está preparado para enfrentar aquela situação. Por quê? Porque ouve a mensagem, mas não entende, porque está cansado, está distraído, está em luta. Eu entendo tudo isso aí, irmão. A pessoa está cansada, a pessoa não tá ouvindo, não está entendendo. Irmão, eu já teve culto, irmão, que eu já fiquei o culto inteiro dormindo. Eu tentava abrir o olho, mas era a coisa mais ridícula, era melhor dormir mesmo. Você já tentou ficar acordado e não consegue? Não é ruim? Você vira os olhos, parece que você está endemoniado. Né? Meu Deus do céu, eu vou dormir. Aí, foi lá em Osasco. Mas eu sei, mas o que eu sempre fazia? Eu vou ouvir depois vou ouvir a pregação. Eu tenho que ter esse compromisso, porque eu tô pensando na minha alma, no meu crescimento espiritual. Eu não consigo vencer lutas, tribulações, tentações, aflições sem a palavra. É a palavra que instrui, que gera fé, que dá ânimo, que dá disposição. É a palavra que diz o que vai ser certo, o que vai ser errado. É a palavra. Então, todas as lutas, irmãos, eu já passei, eu sei como é que é. Não vou ficar julgando, jamais, nem os irmãos. Mas nós temos que ter essa responsabilidade. Eu não consegui estar no culto, eu não consegui estar online, eu não consegui estar bem no culto hoje, eu estava até acordado. Alguém aqui já ficou no culto aqui, acordado, ouvindo a pregação, mas não estava ouvindo nada de tanta luta? Já passou por isso, irmão? Já passou? Já aconteceu comigo, irmão. Então, são coisas naturais que eu entendo perfeitamente. A questão não é o que acontece aqui no culto ou na sua casa, é o que acontece depois. Se eu vou pegar a palavra e vou mastigá-la, se eu vou pegar a mensagem e vou ouvi-la, porque é isso que está a diferença. É essa ação que produz em nós uma fé, um caráter, uma posição diante de Deus. É essas coisas. Eu não vou ler o texto que já deu horário, né, irmãos? Outro dia nós falamos. Ou se quiser ler depois aí, falar sobre o tentador. Então, irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, né, irmãos, ter uma postura diante de Deus, porque é isso que faz a diferença. Todas as vezes que Jesus ia curar uma pessoa, Jesus colocava sempre na mão daquela pessoa.
Aí a pessoa dizia assim: sim, eu creio. Aí Jesus respondia: faça conforme a tua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, veja que é uma ação do homem, é uma ação sua, é um passo seu que faz mudar a situação. Eu dou um passo diante de Deus e Ele entra com a provisão, com o milagre, com o poder, com a autoridade. É Ele que vai entrar, mas eu preciso ir. Eu preciso fazer. E são nessas coisinhas que parecem ser pequenas, né? Parece que são bobas, mas não são. Então, irmãos, ouça a mensagem, entenda a mensagem. Irmão, eu não entendi a mensagem. Fui eu que preguei? Não, foi o Cláudio, foi o Osni, foi o Tom, foi... Então vem cá, irmão. Já fiz várias vezes isso aí, irmão. Às vezes o outro irmão pregava lá, aí as irmãs falavam: eu não entendi o que ele pregou. Eu falei: irmão, vem cá, eu não entendi o que você pregou, fala para ela aí. Né? Vai lá e pergunta, fala. Porque a sua fé precisa ser o quê? Acrescentada. É o que a palavra vai nos ensinar, acrescentar a nossa fé a cada dia. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus, que não